Bem-vindos ao canal Estar e Inspirar, eu sou a Thalita e hoje a gente vai reagir à TV Argentina falando sobre mais um caso recente de discriminação racial que houve aqui no Brasil. Então, aproveitando, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, comenta, então, bora reagir. Y hablamos ahora de otro argentino con problemas judiciales en Brasil. En este caso, un ciudadano argentino que vive allá y que comete nuevamente el mismo delito de la abogada de Santiago del Estero, que ya está acá en la Argentina. Gaby. Que ahora Sí, es influencer, ¿no? Ahora es Que ahora influencer. es Ya lo La era, aclaración, ahora la un poquito aclaración. más. Bueno, este hombre de 67 años, que hace 2 años está radicado allí en Brasil y que tenía algunos antecedentes aquí en la Argentina, agredió violentamente desde lo discursivo a una chica que era una empleada de un supermercado. Voy a decir textualmente lo que le dijo negra puta. Ese fue el término que utilizó. Porque resulta que era muy temprano, era temprano a la mañana en el supermercado, la caja donde estaba esta chica preparando algunos envíos estaba cerrada, entonces este hombre se puso en esa caja como para hacer la fila, se empezó a quejar de las demoras. Gente do céu, primeiro que esse senhor, né, argentino já tem um histórico, né? Isso já levanta uma suspeita, porque para ele vir pro Brasil com esse histórico negativo que ele tem na Argentina, a gente não sabe o que ele fez, né? Mas um comportamento desse, gente, para um senhor de idade, isso diz muito que é uma característica da personalidade dele. E ninguém muda, gente. As pessoas falam assim: ah, mas é um senhor de idade, eles não sabem o que eles falam, muitas vezes, ou até eles vêm de uma geração diferente. Tudo bem, a gente entende que tem uma diferença aí de geração para geração. Mas isso não tem nada a ver com... Isso não é uma justificativa para você tratar as pessoas, inferiorizando as pessoas, ou tratando as pessoas com falta de educação, com desrespeito. Idade não é justificativa para você ser grosseiro, para você ter aval para maltratar as pessoas do jeito que você bem entende. Independente dos motivos que você tenha. Ah, e olha o motivo que ele maltratou a funcionária do mercado, gente. Porque ele, na cabeça dele, achou justificável a demora e por isso ele se achou no direito de xingar a moça que estava fazendo o trabalho dela. Você perguntar é diferente de você acusar uma pessoa. Então, ele foi muito sem noção, totalmente. Mais do que justo que ele fosse denunciado por ter xingado a moça dessa forma. Não tem lógica uma coisa dessa. Ainda mais uma moça que atende o público. Gente, quem trabalha com o público sabe quanto é estressante, quanto é complicado, quantas pessoas são sem noção. E não é só ser argentino, não. Tem muito brasileiro folgado também, muito brasileiro que também comete essa discriminação. Então é complicado, gente, é muito complicado. Que había ahí, ella le explicó que esa caja estaba cerrada. Bueno, el hombre empezó a los gritos y le dijo esta barbaridad allí. Justo había otro ciudadano argentino en el lugar que se indignó por esta situación y lo denunció y llamó a la policía. Y la policía lo llevó detenido a este hombre que, decíamos, tenía algunos antecedentes aquí en la Argentina, de por lo menos 8 años atrás, cuando agredió a un arbolito en la ciudad de La Plata, de donde es oriundo, y hacía 2 años vivía allí en Brasil. Con él existe un agravante con respecto al tema de este delito de la discriminación racial y el ataque racista, es porque él vive allí. Entonces él tiene que conocer ¿Legal? ¿Está la legal? normativa. Y además está Está legal. radicado, sí. Sí, tengo entendido que está legal. Tiene documento. Exactamente. Él está detenido en estos momentos. En un momento le dieron
lo demoraron, después finalmente el juez decidió que esto ocurrió en Río de Janeiro, en Copacabana, decidió que vaya a prisión, está en este momento detenido en el penal de Benfica, pero lo cierto es que, bueno, obviamente genera una nueva conmoción después de lo que había pasado con la abogada, ¿no? Agustina Páez, porque en este caso es otro hecho de discriminación racial contra una ciudadana brasileña. Gente, pra vocês verem, né? Existem argentinos bons, decentes. Tanto que foi um próprio argentino que denunciou esse senhor argentino. O próprio povo se indignando com eles mesmos. Com razão, gente. Até mesmo nós brasileiros, se a gente vê uma pessoa, um outro brasileiro, tratando alguém mal com discriminação, é claro que uma pessoa decente, de caráter, não vai ficar do lado dessa pessoa. E outra questão é que esse senhor já tem uma má índole, porque pelo histórico dele, que estão colocando aí que ele tem uma ficha do passado, de agressão, inclusive, é o que estão dizendo ali. Então, é aquilo, a pessoa não muda, só porque ela foi de um país para outro, a índole dela vai junto com ela. Onde ela for, ela vai uma hora mostrar quem ela é. E como eles disseram, era para ele conhecer muito bem a lei do Brasil, porque ele tá aqui como um imigrante, então nada mais justo que ele ter a consciência que ele não tá no país dele. Ele não tá... as coisas não são tão favoráveis para ele fazer o que ele quer. A lei do Brasil não é o que ele pensa que é. Porque muita gente vem pro Brasil, muitas pessoas de outros países vêm morar no Brasil e acham que a maioria das leis do Brasil não vão funcionar. Tem alguma verdade? Tem. Infelizmente tem casos que a lei não funciona. A justiça no Brasil não é tão eficiente. Mas tem casos que você vai ficar testando pra ver se vai funcionar ou não com você? Não, né? Uma pessoa decente de caráter não vai fazer isso. E a conta dele chegou, porque ele achou que ele ia fazer isso e não ia dar em nada, muito provavelmente na cabeça dele. E graças a Deus, agora ele tá colhendo a consequência dessa atitude criminosa que ele teve. Y decíamos, pero fíjense, ¿no? Vamos a Carla Junqueira en comunicación con nosotros. Fue la abogada de Telma Fardín allí en Brasil, pero también de Agostina Páez. Carla, ¿cómo estás? Te saludamos todo el equipo de La Mañana. Bueno, ¿qué derivaciones puede tener este caso con algunos asteriscos respecto de lo que fue tu defendida en su momento? Hola, buen día a todos. Ese caso es un poco distinto del caso de Agostina porque en este caso hay dos variables importantes. La primera que este señor vive en Brasil. Al vivir en Brasil ya hace 2 años, ya no se puede justificar el acto con base en el error de prohibición, que es una especie de atenuante de pena cuando el acusado no tiene total dimensión del delito. En este caso no se va a poder usar el error de prohibição. Assim, será que ele realmente não tem dimensão? Talvez não, porque ninguém quer ser preso, né, gente? Mas ainda assim, por mais que ele não tenha dimensão do que ele falou, as pessoas acham que o que ela fala não tem consequência. Que as suas palavras são só palavras. Tipo assim, eu falo o que eu quero e vai dar em nada. E não é assim, gente. As nossas palavras têm impacto muito grande, ainda mais palavras negativas. E não é à toa que existe lei pra isso, né, gente? Se você achar que você pode falar o que você quiser sobre alguém, sair por aí falando, difamando, caluniando, enfim, falando a sua percepção de tudo, se você acha que as suas palavras não têm poder, você tá muito enganado, porque palavras têm sim consequências. Tudo que você fala vai recair sobre você. Então, por isso que a gente tem que saber ponderar as nossas palavras. Não tô falando que a gente não pode falar nada, mas ter equilíbrio,
ter bom senso, ter cuidado ao que você for falar, a maneira como você for falar com as pessoas. Isso a maioria das pessoas não tem. E nesse caso, ele dizendo que não tem dimensão, isso não é justificativa. Não é justificativa porque uma pessoa que se coloca no lugar da outra, ela sabe. Se alguém falasse isso pra mim, eu ia gostar? Obviamente que não. Então, por que eu vou falar isso pra essa pessoa? As pessoas não têm essa percepção, não têm essa sensibilidade. Então, ela não pode cobrar das pessoas, vou ser relevante. Não. Se você teve coragem de falar tal barbaridade pra alguém, você tem que ser muito homem ou mulher pra encarar as consequências do que você falou. Enfim, é complicado, gente. Lidar com isso não é fácil. Então, o que vocês acham, gente? Deixem as suas opiniões. Será realmente que dá pra passar pano ou não dá? Eu não acho que dê pra passar pano, não. Eu acho que ele tá colhendo o que ele plantou. E aí, o que vocês acham? Bom, deixem aí os comentários e até o próximo vídeo.